Shalom Lekulam e bem-vindos ao canal. Hoje nós iremos nos aprofundar ainda mais no estudo da Kabbalah. Nós iremos estudar hoje os 42 nomes do Eterno, exemplificados por 42 letras. É conhecido como Hashem HaMeforash. Iremos fazer uma abordagem de como chegamos a esses nomes e o seu peso numérico correlato para cada letra, a saber, as 42 letras que formam esse nome maravilhoso, o qual se tornou os 42 caminhos, também conhecidos como nomes do Eterno, pelo qual foi possível a criação do universo. A criação de todo o cosmos, de tudo que há. Então, é algo muito profundo e Be'ezrat Hashem, e estaremos estudando passo a passo, de forma calma, clara e compreensível. Então, não saia deste vídeo, fique até o final, que você com certeza irá receber do Eterno um diferencial, um conhecimento que irá iluminar sua alma e trazer para a sua vida um esclarecimento de como os recipientes cósmicos, ou seja, as letras surgiram, como o surgimento das letras trazem um valor ordinal e também um valor numérico, ordinal e energético. Sim, energético, porque as letras são os recipientes pelos quais a luz divina que se manifesta nas Sefirot são, por assim dizer, absorvidas pelas letras, que são recipientes pelos quais a luz da Sefirot são transmitidas para nós. Então, por isso que fazemos meditações cabalísticas focando nas letras, meditando nelas, porque elas são os recipientes pelos quais a luz emana. A luz é possível então, através das técnicas de visualizações, de meditações, absorver dessas letras a luz que flui da Sefirot e são canalizadas nas letras, ou seja, nos recipientes. É claro que entre as Sefirot há uma interatividade e as letras são canais para essa interatividade entre Sefirá e Sefirá, perfazendo em 22 canais, através de cada letra específica na árvore da vida, e bem como, desde a letra Aleph até a letra Yod, tem uma equivalência numérica e energética em relação a cada Sefirá. E nós veremos tudo isso. Veremos como chegamos a esse valor de 42 através do Milui e do Milui de Binah, ou seja, que a Milui é a energia preenchente. Milui do Milui de Binah, o preenchente do preenchente em uma Sefirá, em uma esfera cósmica chamada de Binah. A Binah é a mãe sagrada, e bem como Abba, Rochma, o pai sagrado, e o Keter, sendo que Keter, Rochma e Binah perfazem os 42 caminhos pelos quais Hashem criou tudo. E bem como chegamos a esses 42 números, como foi o caminho, como entender através das letras, como e quais cálculos gematriot
são necessários para uma compreensão mais aprofundada e abrangente, para uma maior compreensão sobre os 42 nomes representados por 42 letras do Aleph Bet. Sem mais delongas, então vamos lá para mais um estudo da Kabbalah. Com base no Arizal, Rabi Akiva e o Sefer Yetzirah, o Zohar, a Kabbalah Lurianica, como foi falado, e então é um estudo kosher, um estudo, uma Kabbalah confiável, baseada na lei judaica, Halachá. Então é algo realmente que você vai estudar e você vai estudar sem medo de que você está recebendo de fontes confiáveis, tipo essas aqui faladas, o Zohar, o Sefer Yetzirah, a Kabbalah Lurianica, o Rabi Akiva, os clássicos da Kabbalah, pessoas realmente confiáveis, fontes confiáveis. Sem mais delongas, então vamos lá para esse estudo incrível. Fique até o final, por favor, que você irá ser abençoado com a luz do Eterno. Rokhma quer dizer ma, que é uma interrogação, e Koach, força. Então ambas estão ligadas porque Abba e Ima, quando de zivug, que é um coito, o zivug quer dizer um coito de Abba e Ima, ou seja, falando de energias femininas e masculinas, a saber, Abba e Ima, nesse conceito de energias masculinas e femininas. Elas representam uma força, porque se torna uma unidade, uma carne, né? A saber, quando gera, ou seja, gera quem? A quem é que sai de Abba e Ima, de Rokhma e Binah? Zeampin. Zeampin é o filho. Então, é um processo em que requer força, koach, processo de gerar, gerativo. E mais abaixo, combinando com a filha Sefirat de Malchut, que vai sair também de Zeampin. Então, visto isso, nós vamos agora ver o seguinte. Nós sabemos que o nome do Eterno está intimamente ligado com a Sefirot. Rokhma, né, representada por Iod, a parte superior, que é o vértice superior a Keter, que é aquele ponto, né, Reshimu, que é produzido pelo Tzimtzum, que é uma impressão indelével, que não é, na verdade, um ponto luminoso, mas passa a ser com a ativação do Kav, que representa o próprio Yud, e não a sua parte superior, mas o próprio Yud. Mas o Yud e o Rokhma e a Ket é considerado como nada, porque em Rokhma o lampejo, a ideia, o insight ocorre, mas ele ainda não foi gerado por a mãe. A mãe gera. Então a mãe é Binah, a segunda letra do nome do Eterno. Vav são 6 sefirotes, que é chamado Zeampin, filho. É o conceito de filho, que é chamado do rei. São 6 dias da criação que procuram o zivug, o coito, e que bom que seja de uma forma sagrada entre Ish e Isha, entre marido e esposa, após a meia-noite do Shabat, onde aquela energia que flui durante toda a semana no Yom Shishi, no 6º dia, que representa a Vav, após o pôr do sol e a entrada com o Kabbalat Shabbat à meia-noite, todas essas energias convergem no Vav, que representa o nível de Esod, ou seja, o nível do justo. O justo, então, procura o vaso, que é Malchut, que é sua esposa, e aí trazer almas elevadas para o mundo. É uma hora sagrada e uma hora de segredo. Uma hora de segredo. Os sábios conhecem o segredo, inclusive os sábios. Os grandes sábios, eles só tinham o zivug, relação com suas esposas, relações íntimas, durante o Shabat, após a meia-noite. Durante a semana não havia contato íntimo.
eles estavam estudando e buscando mais luz, para no Shabat poder, então, trazer almas elevadas para o mundo. Visto isso, então, a razão de Keter, 4 letras, representando as 4 letras que começam com um ponto, e ponto, a gente entende que é o Keter e Rokhmah, tem uma intimidade, porque uma é a impressão, como aqui, uma é a impressão chamada Reshimu, que é ativada pelo Kav, que é a Rokhmah, que é tipificada pela letra Yud, do nome de Hashem, o tetragrama, e traz, através da vibração do Kav, como o Arizal fala na Kabbalah uriânica, traz 22 otiot. Então, a relação entre Sefirot, que são 10 Sefirot, não é isso? 6, mais uma 7, mais uma 8, mais uma 9, e o vértice do Yud, que é a Keter, 10. Então, para cada letra do Aleph Beit, desde a letra Aleph até a letra Yod, eu circulei aqui, tem uma representante nas Sefirot. Por exemplo, Aleph representa Keter. Aí o Rabi Akiva diz que Keter é a origem de Olam Rabá, ou seja, por estar associada à letra Aleph. Aleph é a origem de Olam Rabá. Olam Rabá está relacionada à letra Aleph. Já Binah é relacionada ao Olam Hazé, este mundo. Relacionada a este mundo. Mas há também no Zohar um entendimento que Binah também está relacionado ao Olam Rabá. Então, Aleph, a primeira letra, é um recipiente para a luz de Keter, ou seja, se torna um recipiente para a luz, ou seja, a luz da Sefirah manifesta-se através do vaso, que são as letras. Nesse sentido, as letras são um malchut, por isso que elas são escritas através de lama, que, como fala o Sefer Tzra, que a tinta ela é composta como se fosse uma lama, ou seja, tem resíduos sólidos e tem o líquido para se poder escrever. É chamado de lama. Isso está lá no Sefer Tzra, vai lá no canal, dá uma olhada para maior compreensão. A letra Vet representa a Binah, a Gimel, a terceira letra, a Sefirat de Chesed, olha lá, Aleph, Keter, Beit, Rokhmah, Gimel, Binah, Dalet, Chesed, Gevurah, Re, que é a quinta letra, Vav, Tiferet, Zain, que é a sétima letra, Netzach, Het, a oitava letra, Rod, Tov e Yesod. Então, Tov quer dizer o quê? Bom. Ou seja, Yesod representa no corpo humano o lugar onde faz a circuncisão. E aí os sábios dizem, quem é Tov? Uma pessoa circuncisada. Uma pessoa circuncisada, ela é uma Torá. A Torá é chamada de Brit Milá. Brit Milá é chamada de Torá. Quem é uma pessoa circuncisada é chamada uma Torá. E é chamada de Tov. É chamada de boa. E por isso o nível de Esod é chamado de Tov quando é circuncisado. Por isso que quem não é circuncisado ainda e tem os meios de fazê-lo, faça. É um abrahá. A 10ª letra é Malchut. Aí alguém muito inteligente pode dizer, mas você não disse que Malchut é Rokhmah, do nome de Hashem, que é a primeira letra, que veio a ser aquele cave de luz que trouxe as 22 letras consigo, tipificada na letra Yud, que é chamada Rokhmah. Sim, é verdade. Existe a grande Rokhmah, que é essa aqui, né, que dá origem, mas que essa Rokhmah maior, ela vem consequentemente com a Rokhmah menor, que é Malchut. Malchut, que é a 10ª Sefirah, que é aquela Sefirah que está lá embaixo na árvore da vida, ela é chamada a Malchut Ketaná, uma Malchut menor. Já essa Malchut, que está na cabeça do sistema sefirótico,
que é tipificada aqui na Iod, é chamada de Rochma Gedolá, a Rochma maior. Malchut é chamada de uma Rochma também, só que uma Rochma Ketaná, uma Rochma, uma sabedoria menor. Mas ambas são inseparáveis. Uma é intimamente ligada com a outra, assim como dizemos que Rochma é um nada porque é um lampejo que não foi estruturado pelo pensamento lógico de Binah, que gera aquele lampejo, aquela ideia. Por exemplo, alguém vê alguém passando na rua, uma pessoa deficiente visual, e aí ela corre para ajudar, mas se ela não raciocinar e olhar para os dois lados, e ela for receber esse lampejo e sair correndo desordenadamente, ela pode causar um risco para si, pode ser atropelada, tem que olhar para os dois lados, ver a hora de ir lá ajudar. Mesma coisa, tem um acidente, a pessoa tem um lampejo, vê uma pessoa caída de moto acidentada, Chas Shalom, corre, e aí quer tirar a pessoa do lugar, pode o quê? Causar uma lesão na medula óssea, na medula espinhal, na verdade. Então, preciso não mexer, deixar a pessoa lá. Outra coisa, o que é que tem que fazer? Primeiro, olhar a cena do acidente, marcar o lugar com alguma coisa, demarcar, fazer um sinal de trânsito, para quem vem no trânsito parar, fazer assim, ó, né, que significa para a pessoa frear, né? Então, dá sinal antes, o que isso significa? Um pensamento que estruturado, um pensamento racional, que foi a vontade de socorrer é importante, mas é preciso também ter essa ideia, esse lampejo ser gerado, e aí vai vir o discernimento, vai vir a compreensão, e então a pessoa vai, esse lampejo vai ser gerado e vai procurar o canal correto, que é o Da'at. O Da'at é o canal onde liga o intelecto à emoção, né? O Da'at, ele liga do intelecto à emoção, ele é um elemento de ligação entre a ação, entre o lampejo e esse lampejo estruturado vir para uma ação equilibrada. Então ele é o canal que vai trazer. Se o lampejo não foi devidamente processado pela capacidade da compreensão e do entendimento, ele procura o canal desce, chega lá na Malchut, que é a última sefira que está ligada à ação, a Asiá, a pessoa vai agir de forma irracional, né? De forma impensada, como falam, agiu pelo automático, agiu impensadamente, não foi racional, não foi feliz nessa realização. Enfim, entendido isso, o que queremos aqui então é que cada letra do alfabeto, a saber, Aleph, Bet, Gimel, Dalet, Re, Vav, Zain, Het, Tov, Yod, Kaf, Lamed, Mem, Nun, Samer, Ain, P, Tzadik, Kuf, Resh, Shin e Tav, todas elas têm origem no Yod. Tanto numa Rochma menor, que é tipificada por Malchut, quanto numa Rochma maior, tanto que é tipificada também por Yud. Por isso Yud representa Rochma, mas também representa Malchut. Ambas são chamadas de Rochmot, sabedorias, Rochmot, ou seja, Malchut é uma Rochma menor e também tem a Rochma maior. Entendido isso, então nós chegamos à compreensão de que os 42 nomes do Eterno, como chegamos ao nome Hashem Hamem Forash, né? Eu peço desculpas porque a câmera, olha, a câmera fica tremendo porque dói o braço segurar e explicar com a outra mão. Então, eu peço desculpas se tremeu a câmera,
Se a qualidade do vídeo não saiu muito legal, né, cada tremedeira, o braço cansa um pouco. Então, a origem de todas as letras do alfabeto hebraico tem origem em quem? Em Yud. Por quê? Porque Yud é um ponto. Quando a gente começa a fazer uma letra, a gente põe primeiro a caneta num lugar para poder fazer a letra, não é? Põe a caneta no lugar para poder fazer a letra. Então, aquele lugar onde você põe a letra é um ponto. Esse ponto é a origem de toda letra. Então, toda letra tem origem em Yud. Todas. Então, Yud é a origem de toda letra do Aleph Bet. Por isso que ela é considerada esse cave que vai ativar aquela impressão chamada Rishmu, que são os vestígios ou resquícios do Or Ein Sof, que se contrai e causou impressão, que é chamada um ponto, né? Mas não é um ponto luminoso, porque a luminosidade ocorre quando os 22 recipientes, através da Rokhmah, que traz as 22 letras em si, como mostrado aqui, né, que a origem da letra é esse ponto. Então, o cave ativa essa impressão, causando um ponto, aí sim, luminoso. Ele o ativa, por isso que filosoficamente e funcionalmente, o Hassidismo diz que o ponto o cave criou o ponto, né? Criou entre aspas, né? Porque ontologicamente o ponto já existia. E o ponto existia e ele trazia toda a informação, né? Toda a informação espiritual, mas não estava ativa. Não estava ativa. Estava oculta, estava implícita, mas precisava ser ativa. E quem ativa é o cave. E o cave representa a Rokhmah. A Rokhmah tem a letra Yud como representante fiel, mas também representa a Malchut, como explicado aqui, a Malchut. E Malchut é considerada uma sabedoria menor, Rokhmah menor. E tem a Rokhmah maior. Então, quando o cave se aproxima em direção a esse ponto e o ativa, aí sim é que aparece a primeira manifestação, que é chamada de Adam Kadmon, e essa estrutura espiritual vai desencadear a origem dos mundos mais abaixo, os Olamot mais abaixo, que é a saber Olam Atzilut, Olam Beriah, Olam Yetzirah e Olam Asiyah. Ou seja, o mundo da emanação, Olam Atzilut, o mundo da criação, Olam Beriah, o mundo da formação, Olam Yetzirah, e o universo, o mundo, como você queira, da Asiyah, o mundo da ação. Esses mundos também são 4 mundos, né? São 4 letras do tetragrama, são representados aqui. Olam Atzilut representa Ket, a emanação. Por isso que o ponto é onde emana. É o ponto onde emana. Por isso, Yud representa o Olam Atzilut, que é a emanação. Tudo emana do ponto. Então, por isso aqui o cave é como emanando. Ele vem como emanando, emanação. Aquela impressão existe, mas ela não é considerada como emanada. Ela é considerada como resultado de uma contração. E a contração, ela é produzida através do Or Ein Sof da luz, como explicado, que se restringe, né, que se contrai e procura o centro, o lugar mais central da existência, para ali, dessa forma, se contrair e se tornar condensada, se tornar densa, condensada, muito densa, de modo que criar uma estrutura compacta,
uma estrutura compacta, embora que não é considerado um ponto luminoso, mas uma impressão indelével, uma marca indelével. E aí, então, esse cave, que é considerado como emanando, sim, ativar essa marca, que também é chamada como um ponto, mas não um ponto luminoso. Então, a primeira letra é associada a Atzilut, o Olam Atzilut, o mundo da emanação. A segunda, Olam Briah, que é o universo da criação. A terceira, Vav, Olam Yetzirah, que é o universo da formação, que é o mundo dos anjos. A Briah, o mundo da criação, né? Que é onde está o trono, chamado Trono de Hashem. E a última letra, a Olam Asiá, que é relacionada ao mundo da ação, que é ligada a Sefirá de Malchut. De Malchut, a 10ª Sefirá, na descendência, na descida, desde Ket até Malchut. Então, eu agradeço a todos por estarem conectados no canal. Não deixe de compartilhar e transmitir esse vídeo para mais pessoas. E desejo a todos um Shabbat Shalom e tudo de bom para vocês e seus familiares. Amém, amém, Selah.